como a gente está falando aqui, o ensino à distância ela não é só para o ensino médio, fundamental, tem cursos extracurriculares e também cursos de graduação. No ano passado, durante o 6º Congresso Nacional, o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia aprovou uma revolução que não apoia a graduação à distância para formação em qualquer nível, né? Aí começa essa questão polêmica. A Universidade de Uberaba, em Minas Gerais, oferece graduação à distância para engenharia civil, ambiental, de computação, elétrica e produção. Em Santa Catarina, no Sul, o Centro Universitário Leonardo da Vinci tem curso de engenharia de produção à distância e a PUC do Rio oferece engenharia química, nos mesmos moldes, também à distância. Aqui em São Paulo, a Uninove e no Mato Grosso do Sul, a Uniderp disponibilizam cursos de enfermagem à distância. Até a medicina já pode ser estudada sem a modalidade totalmente presencial, embora semipresencial. E aí entra essa polêmica. Existem nos cursos de ensino superior, por exemplo, um maior adendo aí, mais gente estudando educação e administração, que são cursos mais de conhecimento teórico, que não tem uma parte técnica, Exato. que você precisa aprender a manipular, manusear alguma coisa. E aí como que fica? A minha questão é essa: a enfermagem dá para aprender à distância, a medicina, a engenharia, essas que o MEC diz que dá e aprova, mas que os conselhos não estão muito felizes aí com essa posição. Tá. Primeiro, atualmente está sendo considerado à distância o que tem mais de 50% do curso ou 50% do curso à distância. Então, quando a gente fala à distância, não é que você não tem aula, é que você... Física, presencial. E muitas vezes você pode ter aula, mas num polo, quer dizer, tem vários jeitos de você levar, pode ter aula ao vivo. Lógico, eu entendo, respeito a decisão desses conselhos, mas eu acabei de chegar de um congresso mundial chamado EDMídia, que é um dos mais importantes de educação, que não é de educação à distância, é de educação, chama Mídias na Educação. Desculpa, gente, o mundo inteiro usa. No mundo inteiro, em Israel, na Turquia, na Europa, nos Estados Unidos, medicina se faz com tecnologias e com a distância. Tem a Universidade de Harvard, a Universidade de Medicina de Harvard, usa um sistema desenvolvido por um brasileiro que saiu da Poli, um ex-professor da Poli, que eles usam esse sistema para os alunos estudarem à distância, mas ajudarem médicos de países de terceiro mundo. Quando eu falo terceiro mundo, não é o Brasil, é muito, muito pobre. Países menos desenvolvidos. Então, o aluno aprende assim, o médico está online com ele apresenta um diagnóstico, mostra exames, e um aluno bem formado de Harvard, que está fazendo já terminando sua especialização, ajuda aquele médico a ver se o diagnóstico dele está indo para o lado certo ou não, feito com tecnologia brasileira. Ou seja, Harvard, a Universidade de Medicina de Harvard, uma das melhores do mundo, acredita, usa a tecnologia brasileira e nós acreditamos. Porque, às vezes, o conceito, assim, quando você vai explicar uma coisa nova, se a pessoa não entender no começo, gente, é difícil de recuperar depois. Então, vamos entender do começo. Ensino à distância não quer dizer que você está em casa de pijama e não vai estudar e vai ligar o computador e não vai prestar atenção. Claro, e vai pegar só o diploma no final. Não é isso. Tem vários métodos. Tem aulas que as pessoas se reúnem, às vezes, fisicamente numa classe e o professor está lá ao vivo falando, projetado numa tela. Às vezes, até a classe existe fisicamente, não é individual. Existe individual e coletivo. Tem várias formas de você fazer. E é uma questão de método. A verdade é o seguinte, a garotada adora Facebook, adora game, adora Twitter, redes sociais. Adora rede social, adora... E eles têm, desculpa falar, têm tesão. Né? Eu estou aqui, mais do que ser um professor, porque as minhas aulas são legais. Se você tem minha aula tanto presencial quanto à distância, eu digo que a minha função é transformar a vida numa experiência extraordinária, é que os meus alunos vivam sua plenitude, que eles conquistem seus sonhos. Para mim, educação é isso, que o aluno viva o seu sonho, que se agarre até o fim. Hoje eu dei aula de manhã. Hoje é um dia super especial para mim em relação de estudo. Eu fui dar aula e eu dei uma aula muito gostosa junto com os alunos e eu digo para eles, informação, você pega na internet, você pega no Google, o que você precisa em qualquer relação com o professor é essa visão, esse entusiasmo, essa vontade de despertar. O professor tem que... ele é uma ignição, ele acende a chama, o desejo de orientar o aluno a usar o computador e a usar as fontes de informação e ajudar o aluno a entender aonde buscar informação. O que é verdadeiro, o que não é, como ter discernimento. Porque tem perigo. Claro. Uma das principais funções da escola, assim, você dizer não usar tecnologia, todas as escolas estão usando tecnologia, porque o aluno usa celular, o aluno usa Facebook, ele sente bem nisso. Não usar, não falar a linguagem dele. E as escolas, tanto no ensino médio, estão usando, quer dizer, não só tem esse do estado do Amazonas que eu falei, como tem vários links que você pode colocar no blog,
blog lá, de, por exemplo, alfabetização de adultos usando o celular. Você tem, na África do Sul, ensino de matemática usando o celular. Na África do Sul conseguiram fazer os alunos gostarem de matemática, das coisas mais difíceis, até logaritmo, usando o celular, e usando celulares mais simples, não é esses smartphones. Esse negócio da... Então, está mais do que provado que a tecnologia ajuda a aula presencial. E no mundo inteiro, inclusive no Brasil, a sala de aula está adotando essas tecnologias. Então, cada vez mais o presencial e a distância estão ficando parecidos. Quer dizer, na verdade, você falou, a educação não é educação à distância, entra como educação. Você acredita que esse estilo de aprendizado, porque embora tenha uma parte presencial, outra virtual, seja o futuro aí para democratizar a informação e o aprendizado no Brasil? Sim, e a gente faz coisas tão bonitas. Nesse congresso que foi em Portugal agora, em final de julho, eu apresentei com uma colega, a Cristiana Assunção, o que se faz no Brasil de excelência do uso de tecnologias na educação no presencial, apesar de ser um especialista em educação à distância. O mundo parou. A gente estava concorrendo na mesma hora com uma sessão do MIT e com o Open University da Inglaterra. A gente ficou morrendo de medo. Ninguém vai ver a gente. Todo mundo queria ver o que o Brasil estava fazendo. Lotou na sessão, ficou gente para fora. O do MIT, da Open University também teve bastante gente, mas não lotou. E o pessoal aplaudiu. Gente, assim, os melhores do mundo estavam lá. Então, o Brasil está usando tecnologia. As universidades brasileiras têm o pessoal, por exemplo, tem muitas escolas e universidades adotando o tablet, ou não necessariamente o iPad, que é caro. Por exemplo, o Colégio Koch, ele adotou o tablet para todos. Tem vários outros colégios e universidades que decidiram adotar, em menos de um ano, tablet para todos os alunos. Gente, isso se aproxima muito da educação à distância. Então, eu acho que você dizer... primeiro que o mundo inteiro usa, você dizer não pode ter educação à distância é que nem dizer, desculpa, falar no carnaval, evita gravidez não transando. Desculpa, é melhor falar assim, quais são os problemas e vamos lidar com eles, porque é um movimento histórico que não dá para parar. De aperfeiçoar esse tipo de ensino. Dar uma palestra sobre Twitter em Nova York e tinha alguns educadores. Aí um educador disse assim, que na universidade onde ele dá aula estava proibido usar celular na sala de aula e twittar durante a aula. E aí ele pegou e falou, eu vou permitir e vou usar de um jeito inteligente. Ele botou um telão atrás dele e os alunos, todas as dúvidas e comentários sobre a aula apareciam via Twitter. Gente que não queria falar, que não quer levantar o braço, tem vergonha de se expor, passava pelo Twitter e ele ia tirando as dúvidas pela tela de todo mundo. Então, o aluno pode até twittar anonimamente, se ele quiser, tá com vergonha de dizer que ele é, e falar assim, professor, eu não entendi nada. Mas falar, tem alguém que não entendeu nada, sabe? Assim, ele vai lá Vou explicar de novo esse ponto, para vocês prestarem atenção, e aí, entenderem olha melhor. Que curioso. Aí um outro professor mais ortodoxo, mais assim, da antiga, falou assim, eu não admito que um aluno meu tweete em sala de aula, porque isso é um desrespeito. E eu vi um aluno tweetando e eu expulsei o aluno. O outro professor ficou indignado, ele pegou e foi atrás do aluno e foi ver. Ele chegou no Twitter e sabe o que o aluno tinha escrito? O quê? Esta aula está maravilhosa, eu estou adorando o professor. Era um elogio que ele fez ao professor no Twitter e ele foi expulso por isso. Não adianta, porque ele vai se expressar pela Agora, aproveitando, social. falando das tecnologias, do Twitter, o que a gente tem lá no Querido Leitor, no blog da Rosana, gente, no portal R7? Tem coisa a ver com isso. Vamos lá, Tem Rosana. tudo a ver com isso. Meu blog é o Querido Leitor, está no r7.com/Rosana. Hoje eu estou participando de uma blogagem coletiva, são muitos blogueiros que estão fazendo isso pelo Dia da Educação e a gente está passando um conceito, estudar vale a pena. Essa tag já está em segundo lugar no Twitter no Brasil, estudar vale a pena. Quem me convidou foi a Samantha Saraishi, a Samegui no Twitter, ela está encabeçando esse grande movimento, tem muito blogueiro, todo mundo que quiser aderir, é só você colocar um post, é só você entrar no Twitter e escrever a tag estudar vale a pena, porque realmente a gente tem dois problemas no Brasil, infraestrutura para a gente crescer e se desenvolver e educação. Ninguém vai segurar o Brasil se a gente se decidir a estudar e a ter educação para todos e todo mundo se envolver nessa causa. Maravilha. Porque a gente tem tudo, tem que ampliar aeroporto e tudo mais, só que crescendo com educação... Ninguém segura o Brasil. Brasil. Ninguém vai segurar o Brasil. Agora, precisa da educação, porque senão, sem educação você não sabe escolher, não sabe votar, não sabe reivindicar. É verdade. Não tem e não evolui para outras oportunidades. Então, se você quiser fazer parte desse movimento, conversar com a Rosana, entre no blog dela, r7.com/Rosana, o Querido Leitor, e deixe o seu comentário ou fale com ela via Twitter.